17 de janeiro de 2023 e eu estou comemorando 4 anos aqui em Recife. E se você me conheceu antes desse período, você certamente precisa me conhecer de novo. Eu não sou mais a mesma, definitivamente. E eu sou muito grata a Deus por isso, porque nas minhas orações eu sempre digo: obrigada, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua paciência, pela oportunidade que você me deu de recomeçar, né? Vim para Recife realmente foi um recomeço, apesar de não ter sido algo planejado por mim. Eu nem desejava vir morar em Recife, mas isso já fazia parte dos planos do Senhor, e a cada dia que eu tô aqui eu entendo o porquê, né? Esse vídeo não estava programado, eu não tava nem atenta à questão de data, né? Mas eu recebi a notificação ontem do Facebook, né? De lembrança de 4 anos atrás, que no dia 16 foi a despedida e no dia 17 eu vim para Recife. Então foi essa lembrança do Facebook que me despertou. Nossa, tá chegando, né? 4 anos. Mas hoje, no momento de devocional, eu senti essa direção de gravar esse vídeo, compartilhando um pouco do meu testemunho e outras coisas também, né? E eu acredito que vai ser bênção para você. Se for bênção para pelo menos uma pessoa, a missão já tá cumprida, né? Mas eu acredito que vai alcançar mais do que uma pessoa. Deus vai falar no seu coração através do que Ele colocou no meu coração para comunicar para vocês. No decorrer do dia eu anotei algumas coisas para não esquecer, enfim. E agora eu tô aqui gravando. Antes de mais nada, eu preciso dizer que minha vida no Rio estava ótima, ok? No trabalho estava avançando, cada vez mais clientes chegando, fidelizando os antigos, né? Na minha vida pessoal, estava morando sozinha, tinha meu dinheiro, saía, passeava, curtia com as amigas, viajava, que eu amo viajar. Tava perto da minha mãe, né? Tava perto da minha sobrinha, acompanhando o crescimento dela. Me faz tanta falta essas duas, ai meu Deus. Mas enfim, naturalmente falando, estava tudo bem. Mas espiritualmente falando, estava tudo péssimo. E o fato do espiritual estar péssimo fazia com que todo o resto que estava bem não valesse, sabe? A alegria que eu tinha no que estava bem não superava a tristeza e o vazio do espiritual estar mal, sabe? Logicamente que eu tinha meus momentos de alegria, tinha meus momentos de prazer, só que quando acabava eu voltava para estaca zero. E muitas das vezes, quando eu estava vivendo os momentos de prazer, eu já vivia pensando quando acabasse, que eu ia voltar para aquele vazio, pro que nada faz sentido, e isso me fazia muito mal. Por muitas vezes eu tentei fazer diferente, né? Eu tentei mudar nas minhas próprias forças. E eu até conseguia por um tempo, mas depois quando eu via, já caía de novo, tava na frieza de novo. E isso, nossa, isso era frustrante, isso era péssimo. E eu não tinha nem... Eu não me sentia nem digna de recorrer a Deus, sabe? De pedir ajuda. Eu me sentia, tipo assim, se fui eu que me enfiei nesse poço de lama, eu dou meu jeito, vou ter que sair daqui. Quando eu sair daqui, eu tento me limpar um pouquinho, vai estar a situação um pouquinho melhor. E aí eu falo com Deus e prossigo a vida. Era mais ou menos assim que eu pensava. Mas não é assim que funciona, né? Graças a Deus, Deus ele não tem esse olhar orgulhoso e arrogante. Ele está sempre disponível para ajudar, né? Só que ele é educado, ele não faz nada forçado. Se ele for convidado, ele vai fazer. E foi quando finalmente eu cedi, eu falei: Senhor, eu não me sinto digna de falar contigo, mas eu não tenho mais pra onde correr, eu não sei mais o que fazer, eu não estou satisfeita com essa vida que eu tô levando, eu preciso mudar de vida e eu não sei como. E aí foi quando eu reconheci, foi quando eu baixei a guarda, foi quando eu falei: Senhor, você tem que fazer alguma coisa porque eu não sei mais o que fazer. E aí foi quando veio a solução, né? E na verdade, a solução veio muito antes, né? Antes de eu entender o problema que eu estava, antes de eu reconhecer o nível baixo que eu estava, Deus ele já tinha a solução. E por que eu tô falando isso? Quando foi em 2015, eu vinha todo ano de férias aqui para Recife, né? Não tinha pretensão nenhuma de me mudar pra cá, nenhuma mesmo. Tava ótimo desse jeito. Eu vinha de férias, revia minha família e voltava pra Recife. Aqui em Recife mora minha família, parte de pai e parte de mãe. Então, tios, avós, primos, todo mundo aqui. Então, eu vinha de férias, revia todo mundo, curtia uma praia, descansava, voltava pro Rio, pra minha vida, e eu amava. Pra mim, estava ótimo dessa forma. Não precisava mudar. Mas quando foi em 2015, eu senti que eu iria me mudar pra cá, pra Recife. Eu tava numa conversa, eu, minha avó, minha tia e minha prima, e eu falei: olha, não sei quando, não sei como, mas eu tô sentindo que em algum momento, por algum motivo, eu vou me mudar pra Recife. E isso foi lá em 2015, né? E aí quando foi em 2018, o Senhor sinalizou que era o momento de eu me mudar. Mas ele já tinha preparado isso lá em 2015, quando eu nem tinha consciência do nível que eu estava. Em 2018 eu tava bem consciente de que, cara, não tá legal e eu preciso sair disso.
né? Mas eu não contava que o sair disso era mudar de estado, né? Pra mim, Deus ia fazer alguma coisa, né? Sei lá, eu não contava realmente com isso, eu já tinha até esquecido do que Deus tinha falado. Mas nesse ano de 2018, eu veio aquela coisa. Lembra que eu tinha te falado lá em 2015, né? Então, eu não sabia que era ser guiada pelo Espírito Santo, eu não tinha muita intimidade com, na verdade, muita intimidade não, eu não tinha intimidade com Deus. Eu conhecia um pouco da palavra, nos meus momentos de tentar mudar na minha força. Eu me apegava na palavra, eu estudava e tal, mas quando eu via, caía. Então, nesses momentos de tentativa de fazer alguma coisa, eu tinha os meus momentos com Deus, eu tinha meus momentos com a palavra. E no fundo, Deus conhecia meu coração. Deus sonda o nosso coração. Então, Ele sabe que o que está ao nosso alcance, Ele vai esperar que a gente faça. E aí, quando a gente fizer o que a gente tem que fazer, aí sim, Ele entra e faz a parte dele. Então, eu reconheci e falei, ok, Senhor, não tenho mais o que fazer, eu não sei o que fazer, eu só sei que eu preciso mudar de vida. E é isso aí. E aí foi nesse ano que Ele me sinalizou que era o tempo de me mudar. E, gente, assim, pra mim foi algo louco, naturalmente falando. Tanto que as pessoas falam assim, como é que você vai se mudar? Vai começar do zero num lugar que ninguém te conhece, vai largar tudo aqui, porque realmente minha vida estava boa em Recife, no Rio, perdão. Então não fazia sentido naturalmente. E eu não sabia o que me esperava aqui, ok? Deixando isso bem claro, eu não sabia de nada o que ia acontecer. Mas era muito certo dentro de mim que eu precisava obedecer esse comando. E que a partir disso muita coisa iria mudar. Não ia ser só uma mudança de estado, ia ser literalmente uma mudança de vida. E foi isso que aconteceu. Peraí. Então, gente, pode ser que em alguns momentos eu precise parar o vídeo porque minha cadeira está com vontade própria e do nada ela começa a riar. E aí eu tenho que me reposicionar. Mas enfim, voltando. Quando o Senhor falou que era o tempo de vir, eu não sabia o que me esperava aqui. Mas eu sentia muito forte dentro de mim, eu tenho que obedecer esse comando. E eu lembro que eu coloquei, sabe, eu quis colocar na balança os pontos negativos. E aí eu coloquei, não tinha ponto positivo, o único ponto positivo era eu tô obedecendo o que Deus tá falando. Só, né? Que é tudo, na verdade. Mas pensa, uma pessoa que não tem relacionamento com Deus, que não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo, eu só tinha uma palavra. E negativo. Ia começar do zero, ia ficar longe da minha mãe, da minha sobrinha, dos meus amigos da vida inteira. Então, assim, eram muitos pontos negativos. E nada disso me impediu de obedecer. Gente, isso pra mim foi muito claro que, tipo assim, só pode ser Deus. Porque no meio de todos esses pontos negativos, eu estou em paz de fazer algo que não estava nos meus planos. Quando eu me mudei, eu tive 6 meses. 6 meses. Quando eu entendi, aí eu falei com minha mãe, falei com meu pai. Falei, ok, vamos lá, 6 meses. Gente, 6 meses foi o tempo de eu organizar minha vida no Rio, finalizar o trabalho com os clientes e tudo mais. E aí teve um custo altíssimo da mudança, porque eu trouxe todas as coisas do meu estúdio pra cá. Enfim, todos os pontos negativos não superaram a paz que estava dentro de mim para fazer essa mudança. Um detalhe muito importante a se destacar. Essa foi a forma que Deus trabalhou comigo. Não necessariamente Ele vai fazer dessa forma com você, ok? Não é todo mundo que precisa mudar de vida que vai ser mudado de estado, ok? Pode ser que a mudança que o Senhor esteja te propondo seja de outra forma. Pode ser, inclusive, que você esteja querendo sair e o que Ele te propõe é que você fique. Que a sua obediência seja ficar enquanto você quer sair. No meu caso, eu queria ficar e Ele me direcionou para sair, né? Então, assim, não é uma regra. Eu estou contando o meu testemunho, tentando colocar mais informações mais claras possíveis para que de alguma forma possa te ajudar no que você está vivendo hoje, ok? Então não é uma regra a forma como Deus fez comigo. Mas no meu caso, eu precisava vir para cá. Não era só sair do Rio, entende? Era vir para Recife. Tanto que Ele disse o lugar antes mesmo de eu ter noção de tudo isso que ia acontecer. Uma parte muito impactante do que aconteceu comigo nessa mudança foi quando eu desci do avião. Gente, eu não sei explicar o que aconteceu. Quando eu coloquei o pé fora do avião, literalmente, quando eu coloquei o pé fora do avião, eu comecei a chorar de uma forma que eu não sabia explicar por que eu estava chorando. Eu não conseguia me controlar. Não era um choro de cair lágrimas, eu estava chorando de soluçar. As pessoas até estavam me olhando assim, né? Mas de repente pensando, porque tá com saudade, né? Não sei. Mas eu estava chorando muito e eu não conseguia entender o porquê eu estava chorando. E nem conseguia parar de chorar, né? Eu só vim entender isso no final do ano passado, quando eu tava escrevendo o livro Semente de Obediência, que inclusive, gente, eu nunca na minha vida imaginei que eu ia escrever um livro, né? Mas, coisas de Deus. E foi enquanto eu escrevia o livro que Deus me revelou o que foi isso. E o que foi isso, na verdade? Todo aquele meu choro, as minhas lágrimas, foram o meu dilúvio, sabe? As minhas lágrimas estavam afogando, destruindo, aniquilando para sempre o estilo de vida que eu tinha antes.
assim como na criação, tudo, Deus acabou com tudo pra refazer, pra recomeçar. Eu entendi aquilo ali como foi isso. O meu dilúvio, as minhas lágrimas estavam acabando com tudo que ficou pra trás e que teria uma nova história a partir dali. E eu lembro que do nada, gente, eu chorando, 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 paz. Acabou, não saiu mais de lá pra cá. Eu não tive mais uma lágrima com relação a isso, sabe? Chorei tudo que eu tinha que chorar ali, apaguei tudo, destruí tudo e veio a paz, sabe? Aquela coisa de veio a conexão. Ok, Senhor, aqui eu e você e, sabe, foi o encontro, a aliança e a paz da mudança de vida. Então, isso eu acho muito marcante do que aconteceu nessa mudança. Foi o que mais me marcou e eu só vim entender recentemente. Então, minha gente, a vida com Deus é assim. Tem coisas que você vai entender na hora, tem coisas que você vai entender depois, tem coisas que eu ainda sei que eu ainda vou entender e a gente vai seguindo. Desde esse momento que eu pisei fora do avião até hoje, muitas coisas aconteceram de forma acelerada, de forma surpreendente. Muitas pessoas falam, né? Nossa, Tati, como você mudou, né? Quanta coisa aconteceu. Vocês acompanharam muitas coisas que aconteceram na minha vida. E, assim, a palavra que eu tenho é sobre restituição de tempo, né? Eu tenho plena consciência do tempo que eu perdi. Eu tenho plena consciência dos erros que eu cometi. Mas eu também tenho plena consciência hoje de que Deus é bom, de que Deus é misericordioso, de que Ele tá pronto para fazer se cumprir na nossa vida o que Ele determinou antes mesmo da gente nascer. Mesmo que a gente tenha errado o caminho, Ele tá pronto para colocar a gente de volta no caminho e viver o que Ele tem. E Ele é o dono do tempo. Então, para Ele, restituir o tempo é fácil. Então, Ele faz as coisas acelerarem. Ele faz acontecer a partir do momento em que a gente se coloca no lugar de disponibilidade, de obediência. Deus faz acontecer, né? A palavra é realmente essa, restituição do tempo que foi perdido. Restituição daquilo que eu deveria ter conquistado e não conquistei, ou daquilo que eu conquistei e perdi, mas principalmente restituição do tempo. E Ele é o Senhor do tempo e Ele faz acontecer. E é isso que tem acontecido na minha vida. E foram muitas aventuras, foram muitas experiências, muitas coisas eu compartilhei com vocês, muitas outras ficaram só entre eu e Deus, mas definitivamente esses 4 anos eles forjaram uma Tatiane totalmente diferente. E aí vocês podem estar se perguntando, tá, mas e por que que você tá gravando esse vídeo, né? Enfim, como eu falei pra vocês no início, eu tô fazendo isso mais por uma inspiração. Eu acredito realmente que pessoas específicas vão ser alcançadas por esse vídeo, né? Vão ser abençoadas pelo que tem sido dito aqui. Que eu creio que o Espírito Santo ele tem comunicado ao seu coração muito além das palavras que estão saindo da minha boca, né? Eu realmente creio nisso e eu tô aqui para ser uma testemunha viva do poder de Deus, né? De que quando você reconhece as suas fragilidades, os seus erros e você permite que ele entre na sua vida e que ele faça total transformação, é possível acontecer, né? A vida com Deus não é algo passageiro, sabe? É uma alegria verdadeira, é uma paz verdadeira, é plenitude. E mesmo que aconteçam circunstâncias, que aconteçam problemas, nada é capaz de tirar a nossa paz, porque a gente tá com Deus, sabe? Esses dias eu ouvi no podcast, o rapaz ele falou assim, no Salmo 23, quando fala o Senhor é meu pastor, nada me faltará, na verdade, na originalidade dele, significa o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Pelo fato de eu estar com o meu Deus, com o meu pastor, com o meu Pai, independente de qualquer circunstância que esteja do lado de fora, eu estou bem, eu estou em paz. Eu tenho Ele, eu tenho tudo, eu não sinto falta de nada, sabe? E isso eu tenho vivido, e eu sei que muitas pessoas também estão passando por isso, de encontrar em Deus a realização, sabe? Encontrar em Deus o propósito, encontrar em Deus a plenitude, né? A prosperidade, que a prosperidade ela vai muito além do dinheiro. Ser próspero é não ter falta de nada. E quando a gente tem Deus, a gente tem tudo e não sente falta de nada. O segundo motivo desse vídeo é realmente para registrar, né, a minha gratidão ao Senhor pela oportunidade de recomeçar, por Ele não ter desistido de mim. Eu olho para trás, eu não reconheço aquela Tatiane, literalmente uma nova criatura, né? Eu sou muito grata a Deus porque Ele me deu a oportunidade de recomeçar, de ter uma nova vida. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Só podia ter sido Deus. E o terceiro motivo para a gravação desse vídeo é para deixar registrado para mim e um alerta para vocês, que é tempo de mudança. Ciclos estão se fechando para que novos ciclos se iniciem. Não se conforme com o que você está vivendo. Existe mais. Como eu falei, né, eu tenho compartilhado com vocês o que tem acontecido na minha vida nos últimos anos. E tem sido coisas maravilhosas, né? Inegavelmente.
eu tenho vivido experiências maravilhosas com Deus, mas eu tenho percebido nitidamente Ele me dizer: isso é pouco, isso não é nada comparado ao que você ainda tem para viver. Isso é pouco diante do que eu realmente tenho para você. Não se conforme. E eu tenho percebido esse convite não só para mim, tá? Mas eu estou falando de mim, mas outras pessoas também estão percebendo isso. Eu tenho visto, inclusive, ministrações, os ministros falando isso, de que é tempo de entrar na presença, de desfrutar da presença, de ser cheio de tudo aquilo que a gente precisa na presença para viver tudo que Deus tem, sabe? Deus está contando com a gente para muitas coisas, mas antes da gente fazer qualquer coisa, Ele precisa que a gente seja, né? Desde a criação, o Senhor sempre quis relacionamento, né? Sempre foi um desejo dele, mas como nós estamos vivendo nos últimos dias, isso tem sido uma chamada com maior urgência, sabe? Porque não tem como a gente liberar aquilo que a gente não tem. Existem coisas que nós vamos receber no estudo da palavra, existem coisas que nós vamos receber na igreja, vamos receber através de imposição de mãos, através de escutar testemunhos e ministrações. A gente tem coisas para receber de diversas formas, mas existem coisas específicas que a gente só vai receber na presença. E existe um convite para isso. E no final do ano para cá, eu tenho percebido muito isso do Senhor, sabe? Trazendo aquele incômodo de, olha, você está muito satisfeita, você está muito acomodada, existe mais, eu preciso de mais de você para que eu possa liberar mais de mim para você. Então, que você responda a isso. Eu tenho certeza que você também está sendo convidado pelo Senhor para isso, para desfrutar de mais tempo na presença. Eu não tenho dúvidas que você também está passando por isso. Então eu quero te convidar hoje a você responder a esse chamado do Senhor. E um dos motivos de eu também estar gravando isso é porque eu decidi que eu entraria num propósito com Deus. Mas eu não tinha estabelecido data, como eu falei pra vocês, não tinha nem associado a questão da minha chegada aqui, do meu aniversário, enfim. E eu só decidi assim, a partir da próxima segunda, eu não lembro qual foi o dia da semana passada, mas eu disse, na segunda-feira eu vou iniciar um propósito com Deus. E Deus é muito específico, Ele trabalha muito comigo com questões de datas. E eu sei que essa data não foi em vão, sabe? Pra mim é um registro de que, olha, existe algo que se combina dentro dessas situações. Logicamente, a minha situação hoje é totalmente diferente da situação de quando eu vim do Rio pra cá. Mas existe uma coisa que é igual: o encerramento de ciclo. Então, até na postagem do final do ano eu falei, eu estou percebendo que existe um ciclo se encerrando para um outro ciclo se iniciar, só que isso acaba sendo uma coisa muito, todo mundo tá falando, né? E eu falei, Senhor, eu estou percebendo, mas eu preciso fazer algo para entender exatamente o que é. Então eu decidi entrar num propósito, e aí ontem, né, iniciei ontem. E ontem foi essa lembrança de que bateu exatamente no dia que eu estava me despedindo lá das pessoas do Rio. Então, no dia que eu decidi me despedir também desse estilo de vida que eu estou hoje, que é infinitamente melhor do que eu estava antes de vir pra cá, mas que ainda é pouco diante do que Deus quer, né? Então, a data, ela combinou com o propósito de mudança de ciclo, né? Então, não é em vão, eu tenho certeza que não é em vão eu ter iniciado ontem. Eu tenho certeza que não é em vão o Senhor ter me inspirado a gravar esse vídeo. E perdão que acabou ficando longo, mas eu acredito que foi como uma conversa, né? Não foi um bate-papo porque só eu falei, mas eu peço que o Espírito Santo ele tenha comunicado ao seu coração o que eu não consegui expressar, né? Que ele fale ao seu coração exatamente o que ele tem pra você e que você se coloque no lugar de disponibilidade pra viver o que ele tem pra você. Amém? Que Deus te abençoe, que esse ano seja um ano maravilhoso, um ano surpreendente, um ano de colheita, sabe? E é isso. Eu tô com muitas expectativas do que vai acontecer esse ano, mas com consciência de que nada vai acontecer se eu não fizer algo de diferente. Se eu ficar no mesmo, eu vou viver o mesmo, né? Então, eu percebo que tem algo além. E pra gente alcançar esse algo além, esse algo mais, a gente também precisa fazer algo além e algo mais. O que eu vou fazer não necessariamente é o que você tem que fazer. Escute o que o Espírito Santo tem comunicado ao seu coração. Obedeça e certamente vai valer a pena. Amém? Que Deus te abençoe e é isso. Tchau!